Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. Para falar de sistemas lineares, nós precisamos saber qual é o conceito de uma equação linear. Então, uma equação linear em incógnitas é uma equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 somando até ANxn igual a B, onde esses números A1, A2, AN e B pertencem a R ou C, e x1, x2, xn são variáveis que nós chamamos de incógnita. Uma solução desta equação é uma n-upla em Rn, ou seja, um vetor em Rn, que satisfaz a equação dada, certo? Ou seja, quando eu substituo esses valores, x1 asterisco, x2 asteriscos, até xn asterisco, no lugar das incógnitas, eu tenho que satisfaz a igualdade, ou seja, essa soma é igual a B. Um exemplo de uma equação linear é a equação x mais y mais z igual a 1. E o conjunto de solução desta equação é um plano R3. A gente já sabe que essa equação é a equação de um plano em R3. Então, os pontos, ou seja, as n-uplas que satisfazem essa equação, são os pontos do plano dada por, obviamente, essa equação, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de equações que não são equações lineares. Se você tiver, por exemplo, 2 raiz de x mais 3x vezes y igual a 0. Isso não é uma equação linear. Também não é uma equação linear, uma equação do tipo x² mais y² mais z² igual a 0. Aqui eu tenho uma equação em duas incógnitas, que é x e y, e aqui eu tenho uma equação em três incógnitas, que é x, y e z, que também não é uma equação linear, certo? Ambas aqui não são equações lineares. Então, um sistema de inequações lineares em n incógnitas é um conjunto de inequações lineares em n incógnitas. Então, eu tenho aqui n equações, então eu tenho uma equação, primeira equação, a segunda equação, e assim vai, a depender do número, dependendo do tamanho do sistema. Observe que aqui o que muda de uma equação para outra não são as incógnitas, todas as incógnitas são as mesmas. O que muda são os coeficientes, certo? E o valor, o coeficiente independente. Então, a gente tem aqui os números A1, A12, A1n, B1. Essa anotação de colocando A1, né, colocando o coeficiente com dois índices, ela não é aleatória, tá? A gente vai ver que a gente colocou dessa forma a gente vai ver que dado um sistema, nós podemos associar esse sistema a uma matriz, certo? Bom, os sistemas são objetos matemáticos, né, de extrema importância porque eles modelam muitos fenômenos naturais, certo? E então, é super importante que a gente estude esse tipo de objeto. O principal objetivo aqui, então, vai ser entender como achar soluções para esse sistema, ou seja, como achar os valores de x1, x2 e xn que satisfaçam todas essas equações ao mesmo tempo, certo? Então, uma solução do sistema de equações acima, né, do sistema que a gente apresentou, é uma n-upla, ou seja, um vetor em Rn, que satisfaz todas as n equações, certo? Além disso, nós dizemos que dois sistemas são equivalentes se possuem exatamente as mesmas soluções. Então, se você tem um sistema de equações com, sei lá, m elementos, e outro sistema de equações também com m elementos,
com M equações, mas com equações distintas. Porém, quando a gente resolve esse sistema, nós observamos que eles dois possuem as mesmas soluções, então a gente diz que esses sistemas são equivalentes. Lembra que eu falei sobre a notação aqui dos coeficientes, né? Como a gente escreveu aqui o sistema. Então, a gente pode sempre escrever um sistema de equações lineares de uma forma matricial, ou seja, como uma equação matricial. Quem são essas matrizes, certo? Aqui a gente escreve a matriz dos coeficientes vezes a matriz das incógnitas, isso igual à matriz dos coeficientes independentes. Então, observe que a matriz dos coeficientes tem tamanho m por n, certo? Que é o número de equações pelo número de incógnitas. A matriz de incógnitas é n por 1, então ela tem n linhas e apenas uma coluna, assim como, obviamente, como aqui a gente tem uma matriz m por n, aqui a gente tem uma matriz n por 1, a gente vai obter como resultado uma matriz também de n linhas e uma coluna. Certo? Então, essa matriz nós vamos chamar de A, que é a matriz dos coeficientes, de X a matriz das incógnitas e de B a matriz dos termos independentes. Então, a gente pode reescrever essa equação matricial como AX igual a B, certo? Que é a equação associada, ou seja, que representa o sistema de equações que a gente viu anteriormente. Então, a gente ainda pode olhar para essa matriz, que essa matriz é chamada de matriz ampliada do sistema. É uma matriz que tem m linhas e n mais uma colunas, ou seja, aqui a gente acrescentou uma coluna que é a coluna dos termos independentes. Observe que cada linha representa uma equação do sistema, certo? Então, a gente chama de matriz ampliada, e na matriz ampliada a gente sempre vai ter que cada linha representa uma equação do sistema. Então, um exemplo, considere aqui o sistema 3x mais 2y mais e igual a 4, x menos y menos e igual a 2. É um sistema com duas equações e três incógnitas. O conjunto solução desse sistema é uma reta, tá? Essa é a representação matricial desse sistema, ou seja, aqui a gente tem a matriz dos coeficientes. Então, na primeira equação a gente tem o coeficiente 3, 2 e 1. Na segunda equação a gente tem o coeficiente 1, menos 1 e menos 1. A matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes, certo? E aqui a gente tem a matriz ampliada, que é simplesmente acrescentar uma coluna, que é a coluna dos termos independentes. E observe que cada linha representa uma equação do sistema. Aqui. Então, vamos tentar resolver o sistema do nosso exemplo. O sistema do nosso exemplo é um sistema formado pelas equações 3x mais 2y mais z igual a 4 e x menos y menos e igual a 2, certo? Eu vou multiplicar a segunda equação por 2 e eu vou obter um novo sistema com a equação 3x mais 2y mais e igual a 4, repete a primeira equação e eu multipliquei a segunda equação por 2. Então, eu fico com 2x menos 2y menos 2e igual a 4, tá? Somando essas duas equações, tá? Vou somar a equação 2 e a equação 1, eu obtenho um novo sistema, que eu vou repetir aqui o sistema 1, a equação 1, e a equação que eu obtenho aqui agora é a soma dessa com a de cima, eu fico com 5x mais 0y menos z
igual a 8, certo? Então, eu tenho aqui esse novo sistema. Observe que da segunda equação, eu consigo dizer que z é igual a 5x menos 8. Substituindo o valor de z na primeira equação, eu tenho que 3x mais 2y mais 5x menos 8 é igual a 4. Daí eu tenho que 8x mais 2y é igual a 12, certo? Dividindo toda a equação por 2, eu obtenho que 2x mais y é igual a 6, portanto, y é igual a 6, desculpa, aqui é 4, né? 4x, dividir por 2. Então, eu obtenho que y é igual a 6 menos 4x, certo? Então, eu tenho aqui que as soluções desse sistema são triplas, cuja primeira entrada eu vou botar aqui o valor genérico x, a segunda entrada, que é y, a gente viu que tem que ser, o valor de y tem que ser 6 menos 4x, então depende de quem é esse cara daqui. E aqui o z é 5x menos 8. Isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma: 0, 6 menos 8, somado com x, 1, menos 4 e 5. Observem que isso aqui é exatamente a equação de uma reta, né? X aqui variando em R. Então, a solução do nosso sistema são todos os pontos que estão nessa reta. Passa pelo ponto 0, 6 menos 8, tem vetor diretor igual a 1 menos 4 e 5. Então, o que aconteceu quando eu resolvi esse sistema foi que a gente foi fazendo algumas operações. Observe que eu comecei multiplicando a segunda equação por 2, depois eu somei com a primeira equação, eliminando as incógnitas, transformando o primeiro sistema em sistemas equivalentes, até chegar num sistema mais simples para poder determinar quem é a solução do sistema, certo? Então, aqui o segundo exemplo é um sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas. Aqui a gente tem a representação matricial desse sistema. Então, você tem que, aqui na equação 1, as incógnitas 1, 1 e 1. Na equação 2, você tem a incógnita 1. Como não tem aqui, não aparece a incógnita y, não aparece o y, então o coeficiente do y é 0, do z é 1. Na terceira equação, como não aparece o x, é como se você tivesse multiplicado ele pelo 0, ou seja, o coeficiente dele é o 0, menos 1 e 1. A matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Aqui, a gente vai utilizar um outro método para resolver esse sistema, certo? Nós vamos observar que essa matriz 1, menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0, 1, menos 1 e menos 1, quando a gente multiplica ela pela matriz dos coeficientes, dá exatamente a identidade. Isso quer dizer que essa matriz é a matriz inversa da matriz dos coeficientes. A gente já viu nas aulas anteriores nos vídeos anteriores, como encontrar a inversa de uma matriz. Vou deixar aí para vocês pensarem sobre isso. Então, utilizando a matriz inversa, você pode multiplicar essa matriz na equação matricial, tá? E esse
produto aqui vai a identidade, então a identidade vezes a matriz dos termos das incógnitas dá a própria matriz das incógnitas, né, x, y, z. E aqui a gente tem o produto da matriz inversa pela matriz dos termos independentes. Fazendo o produto dessas duas matrizes, a gente obtém a matriz 4, menos 1 e 0. Ou seja, né, essa matriz é igual a essa, significa dizer que x é igual a 4, y é igual a menos 1 e z é igual a 0. Então, a solução do sistema é um único ponto, que é o ponto 4, menos 1 e 0. Observe que esse é um método também interessante de resolver equações, um sistema de equações a partir da equação matricial, ok? Outro exemplo, considere o sistema de equações lineares cuja matriz ampliada é essa matriz, tá? Ou seja, a primeira linha aqui representa a primeira equação do sistema, a segunda linha, a segunda equação, terceira linha, terceira equação e a quarta linha, a quarta equação, tá? Observe que nessa equação, né, que é essa linha, a primeira incógnita não aparece, aqui não aparece a primeira e a segunda, e aqui não aparece a primeira, a segunda nem a terceira. Isso significa, em termos de sistemas, que você tem aqui x menos y mais 3z mais 4w igual a 10, y mais 2z mais 3w igual a 6, z mais 2w igual a 3, e aqui é w igual a 1, tá? As incógnitas x são 4 incógnitas, né? Porque essa matriz é a matriz ou a última coluna é a coluna dos termos independentes. Se w é igual a 1, nós temos que, pela penúltima equação aqui, z é igual a 3 menos 2w, como w é igual a 1, 3 menos 2 é igual a 1. Então, a gente, achando o valor de w, a gente acha o valor de y é igual a 6 menos 2z menos 3w dá 1, x é igual a 10 menos 2y menos 3z menos 4w. Substituindo os valores de w, z e y, que a gente já encontrou aqui, a gente obtém que x é igual a 1. Ou seja, a solução desse sistema é a n-upla, né? O ponto 1, 1, 1, 1 em R4, ok? Então, observe que esse sistema, ele teve uma facilidade incrível de ser solucionado, né? Por quê? Porque você já tinha aqui uma matriz onde apareceu, parece uma matriz na forma escada, não está de fato na forma escada, porque aqui observe que essa coluna você tem esse elemento não nulo, que ele deveria ser 0, e a mesma coisa acontece nessa coluna. Mas é uma matriz que aparece muitos zeros, então é uma matriz relativamente simples. Então, o sistema com matrizes ampliadas como como esse exemplo que a gente acabou de ver, são mais fáceis de resolver. Então, dado o sistema, através das operações elementares, a gente gosta de reduzir a um sistema como o do exemplo anterior. Ou seja, aí agora a gente já começa a dar mais sentido ao que a gente estudou nos vídeos anteriores sobre operações elementares, né? Principalmente em reduzir uma matriz à sua forma escada. Quando a gente reduz a matriz à forma escada, se a gente pensar nessa matriz como um sistema de equações, a gente está transformando um sistema difícil de solucionar num sistema fácil de solucionar através das operações elementares, ok? Então, aqui no nosso exemplo, eu quero só resolver esse sistema. 2x mais y igual a 5, x menos 3y igual a 6. Para resolver esse sistema, eu vou usar operações elementares. Vou olhar para a matriz reduzida desse sistema, que é a matriz 2, 1, 5, 1, menos 3, 6. Essa é a matriz ampliada associada a esse sistema. Então, o que é que eu vou fazer?
Vou usar as operações elementares para reduzir essa matriz à sua forma escada ou o mais próximo da forma escada possível, certo? Para que eu obtenha um novo sistema, né? Ou seja, uma nova matriz, no caso, equivalente que seja mais simples. E a gente vai conseguir resolver de forma fácil o sistema. Então, começando a fazer as operações elementares, como meu objetivo é reduzir a forma escada, eu vou olhar, eu tenho que o primeiro elemento não nulo de cada linha tem que ser igual a 1. Como na segunda linha aqui eu já tenho o 1 como primeiro elemento não nulo, eu vou para a segunda condição, que é que nessa coluna os outros elementos devem ser todos nulos, então eu vou transformar o 2 em 0. Então, eu vou fazer aqui a minha primeira operação na linha 1. Então, vou pegar a linha 1 e vou somar com menos 2L2. Então, aqui eu vou ter 2 menos 2, dá 0. Vou ter 1 com 6, que vai dar 7. 5 menos 12, que vai dar menos 7. Então, aqui eu mantenho a linha. Ok. Então, na primeira linha, de novo, eu quero que o primeiro elemento não nulo seja igual a 1. Então, como aqui eu tenho 7, eu vou pegar a linha 1 e dividir por 7. Então, vou pegar a linha 1 e multiplicar com 1 sobre 7. E eu obtenho 0, 1, menos 1, 1, menos 3 e 6. Então, aqui eu vou pegar, olhar para a segunda condição de novo, né, de redução à forma escada. Então, nessa coluna, esse elemento menos 3 tem que ser nulo. Então, eu vou pegar, mexer aqui na linha 2, pegar a linha 2 e somar com 3 vezes a linha 1. Então, eu mantenho aqui a linha 1. Na linha 2, eu estou somando. Então, 1 mais 3 vezes 0 dá 0. Então, 1 mais 0 dá 1. Menos 3 mais 3 dá 0. E 6 mais, né, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, fica 6 menos 3 dá 3. Tá? Ok. Então, aqui está praticamente na forma escada, né, para ficar em todas as condições da forma escada, a gente teria que permutar essas duas linhas, mas para o nosso objetivo, que é resolver esse sistema, não precisa. Então, o que é que significa que essa matriz ampliada olhando para as incógnitas? Aqui eu estou dizendo que y é igual a menos 1, e na segunda equação, na segunda linha, eu estou dizendo que x é igual a 3. Então, a solução do meu sistema é o ponto 3 menos 1, certo? Então, eu consegui resolver o sistema usando as operações elementares na matriz ampliada. O interessante desse método, para esse exemplo, ele talvez não seja tão útil, né? A gente conseguiria resolver o sistema sem olhar para a matriz ampliada e tal. Porém, quando eu começo a trabalhar com sistemas com muitas incógnitas e muitas equações, esse método vai ser muito útil, porque acaba facilitando o processo. Aí vocês podem pensar, mas facilitando o processo com uma matriz muito grande, talvez para nós seres humanos, não, né? Como eu já falei, é difícil operacionar com matrizes grandes. Porém, hoje em dia a gente tem a tecnologia, então a gente tem os computadores para fazer essas contas para a gente. Então, ter esse método é sim muito útil para resolver sistemas com um número grande de equações e de incógnitas, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Também aqui de uma matriz 2×2, tá? Então, de uma
matriz 2 por 2 não, de um sistema de duas equações. Considere aqui sistema 2x mais y igual a 5, y igual a 5, 6x mais 3y igual a 15. Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. O sistema a gente pode fazer isso. Então, isso aqui é a matriz ampliada, 2, 1 e 5, 6, 3 e 15. E para o mesmo objetivo, aqui como nenhuma das duas linhas aparece 1, eu vou começar com a linha 1. Então, pego aqui a linha 1, quero transformar a primeira, então vou dividir aqui, multiplicar por meio, a linha 1. Então, eu fico aqui com 1, meio, 5 meios. Que não muda, 6, 3 e 15. Então, eu vou aqui para a linha 2 e quero transformar aqui o 6 em 0. Então, eu vou na linha 2 e somo com menos 6L1. Então, aqui a linha 1 não muda. E aqui eu tenho 6 menos 6, 0. 3, vou fazer a continha aqui. 3 menos 6 vezes meio, fica 3 menos 6 dividido por 2 dá 3, que dá 0 também. E aqui eu fico com 15 menos 6 vezes 5 meios. Aqui eu fico com 15 menos 15, que dá 0 aqui também. Ou seja, observe o que aconteceu aqui. A linha 2 se anulou completo. Ou seja, a linha 2 não está me dando nenhuma informação sobre o sistema, né? Sobre nenhuma incógnita, porque não tem nada. Então, só sobramos aqui com a linha 1, que tem informação. A linha 1 está dizendo pra gente que x mais y sobre 2 é igual a 5 sobre 2. Isso aqui eu posso escrever que é x igual a 5 sobre 2 menos y sobre 2, tá? Ou seja, isso aqui é a equação de uma reta, né? Uma reta. Também poderia escrever como o par ordenado, que é x, aqui no lugar do x, você tem 5 meios menos y sobre 2 e y, tá? Seria esse par ordenado. Para cada valor de y, o x é dado por essa diferença, certo? Ou seja, equação de uma reta. Então, a solução desse sistema é toda essa reta, tá? Então, de toda forma, ainda assim, a gente consegue também resolver o sistema de uma forma rápida. Se a gente pegar agora, de novo, o sistema de equação 2x mais y igual a 5, e agora na segunda equação a gente tem (6x mais 3y igual a 10, 6
6x mais 3y igual a 10, fazendo o mesmo procedimento, eu vou ter aqui a matriz ampliada, 6 × 10, tá? E aí, vou fazer o mesmo raciocínio, tá? Então, aqui eu vou mexer na linha 1. Eu vou dividir a linha 1 por 2 para transformar, fazer com que o primeiro elemento seja igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 meio e 5 meios, novamente. E a linha 2 aqui não mexe, né? Então, agora eu quero com que aqui na linha 2, no lugar do 6, apareça o 0. Então, eu vou, na linha 2, fazer L2 menos 6 L1, né? Porque aqui aparece, você tá fazendo 6 com menos 6, vai dar 0. Aqui eu fico com 1 meio, 5 meios. Aqui eu fico com 0. Aqui 3 menos 6 meios também dá 0, né? Porque 6 sobre 2 dá 3, então fica 3 menos 3, 0. E aqui a gente fica com 10 menos 6 vezes 5 sobre 2, que dá 10 menos 15, dá menos 5. Então, aqui eu fico com menos 5. Observe que nesse caso, o que aconteceu? Na segunda linha, eu tenho 0, 0, menos 5. Quando a gente associa isso para a equação, eu estou dizendo que eu tenho 0 vezes x mais 0 vezes y igual a menos 5. Ou seja, eu estou dizendo que 0 é igual a menos 5. Isso não existe, né? Isso é um absurdo. Então, a conclusão que eu posso tirar neste caso é que este sistema não admite soluções, ou seja, o conjunto de solução desse sistema é vazio, tá? Porque você não tem nenhum ponto, nada que satisfaça essa segunda equação, que na verdade é uma equação, não é uma equação, né? Está dizendo que 0 é igual a menos 5, que é impossível, tá? Então, a gente teve 3 situações. O primeiro exemplo, em que a gente obteve uma única solução, né, para o sistema. A segunda situação, a gente obteve uma infinidade de soluções para o sistema, ou seja, todos os pontos de uma reta. E nessa terceira situação, a gente não obteve nenhuma solução para o sistema, ou seja, não existem números, né? Não existem pares ordenados que satisfaçam essas duas equações ao mesmo tempo, tá? Não tem solução para esse sistema. Então, observe que nos 3 exemplos anteriores, nós tivemos as seguintes situações. No primeiro exemplo, a gente tinha que o sistema tinha uma única solução. No segundo, que o sistema tinha infinitas soluções. E no terceiro exemplo, que o sistema não tinha nenhuma solução, tá? Então, como existem essas 3 possibilidades para a solução de um sistema, fica difícil para a gente, se a gente tivesse sempre que resolver o sistema ou tentar resolver o sistema para determinar se ele tem soluções ou não. E se tiver, se é única ou se tem mais soluções, certo? Para responder, para tirar essa dificuldade, a gente tem o seguinte teorema. O teorema diz que são verdadeiras as seguintes afirmações. A primeira afirmação é que um sistema de n equações e n incógnitas admite solução se e somente se o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Lembrando, posto é o número de linhas não nulas da matriz linha reduzida forma escada. Então, quando a gente olha para o posto da matriz ampliada, ou seja, eu pego a matriz ampliada, reduzo
a forma escada e olhe para o número de linhas não nulas, se esse posto for igual ao posto da matriz dos coeficientes, a gente já pode dizer que o sistema admite solução. Então, a primeira afirmação caracteriza se o sistema admite ou não solução, ok? A segunda afirmação me diz que se a matriz ampliada e a matriz dos coeficientes têm o mesmo posto, ou seja, elas o sistema admite solução, e esse posto for igual ao número de incógnitas, então a solução é única, certo? Então, se a gente tem a matriz ampliada e a matriz dos coeficientes com o mesmo posto, o posto é igual ao número de incógnitas, você tem que a solução é única. A terceira condição, a terceira afirmação diz pra gente que se essas duas matrizes têm o mesmo posto, tá? E esse posto é menor do que N, ou seja, o número de linhas não nulas da matriz reduzida à forma escada for menor do que o número de incógnitas, a gente pode escolher N menos P incógnitas, e as outras P incógnitas serão dadas em função destas, certo? Aí, nesse caso, é o caso onde a gente tem infinitas soluções e a gente pode escrever as outras incógnitas em função de algumas, certo? E quantas estão em função de quantas é dada por esse número N-P. N-P também é chamado de grau de liberdade do sistema, tá? Então, o grau de liberdade me diz pra gente, né, quantas incógnitas a gente vai escolher e as outras P restantes, que é o posto, serão dadas em função destas, certo? Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Observe que essa matriz já está reduzida à forma escada, então o posto dela é 3, e ela é a matriz ampliada de algum sistema, então o posto da matriz ampliada é 3. O posto da matriz dos coeficientes, essa matriz 3 por 3, também tem 3 linhas não nulas, e já está reduzida à forma escada também, no caso da identidade. O número de incógnitas é 3, x, y, z. Então, nesse caso, a gente tem que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, ou seja, o sistema admite solução, e além disso é igual ao número de incógnitas, então a solução é única e é exatamente 3 menos 2 e 2, tá? Nesse segundo exemplo, também aqui a gente já tem a matriz reduzida à forma escada, ok? Nesse caso, o posto da matriz ampliada, que é essa matriz que está aqui, é 2. O posto da matriz dos coeficientes é 2 também, certo? Observe que a gente tem aqui a matriz dos coeficientes, é a matriz 1, 0, 7, 0, 1, 5. Tem 2 linhas e 3 colunas. Como já está reduzida a forma escada, né? 2 linhas não nulas. O número de incógnitas, nesse caso, a gente tem 3 incógnitas, x, y, z, certo? Então, como o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, o sistema admite solução, porém, esse posto é menor do que o número de incógnitas, então, o sistema admite infinitas soluções, certo? Nesse caso, com grau de liberdade igual a 1, que é o número de incógnitas menos o posto, 3 menos 2. Então, a gente consegue escrever as outras duas incógnitas, que é o posto, em termos de uma, que é o grau de liberdade. Então, eu vou escrever aqui x igual a 10 menos 7z, y igual a menos 6 menos 5z, certo? Então, isso que significa esse grau de liberdade. Nesse exemplo, você tem que o grau de liberdade é 1, então você consegue escrever duas incógnitas, ou dois termos em função de 1, tá? Nesse outro exemplo também, a matriz já está reduzida à forma escada, né? Ou quase reduzida à forma escada, bastava aqui transformar esse 2 em 1. Observe que nesse caso, o posto da matriz ampliada é igual a 3, certo? Você tem 3 linhas não nulas.
o posto da matriz dos coeficientes é igual a 2, porque nesse caso, olhando para a matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui, você tem que a última linha é 0. Então, você tem duas linhas não nulas, que é igual a 2. Como o posto da matriz ampliada é diferente da matriz dos coeficientes, você já pode concluir que esse sistema não admite solução, certo? O número de incógnitas é igual a 3, esse sistema não admite solução. Então, por isso que é tão interessante a questão do reduzir a matriz à sua forma escada, porque a gente consegue obter muita informação sobre o sistema só olhando para essa matriz, certo? Sem precisar fazer conta nenhuma, né? Claro que precisa, dado o sistema, você precisa pegar a matriz desse sistema, a matriz ampliada, e reduzir a sua forma escada, obviamente, mas fazendo esse trabalho, você já consegue bastante informação sobre o sistema, tá? Nesse próximo exemplo, você tem que o posto da matriz ampliada é igual a 2, você tem a última linha aqui nula. O posto da matriz dos coeficientes também é 2, né? A última linha também vai ser nula. E a gente tem 4 incógnitas, ou seja, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, garante para a gente que esse sistema admite solução. Só que como esse posto é menor que o número de incógnitas, a gente já pode concluir que existem infinitas soluções, certo? E nesse caso, quem é o grau de liberdade é dado por n, que é 4, menos p, que é 2. Então, você tem n menos p igual a 2, e é o nosso grau de liberdade. Ou seja, eu escolho dois números, certo? Dois elementos aqui da nossa solução. Consigo escrever ele em função dos outros dois, tá? Do n menos p, que é 2. Então, x1 escreve dessa forma, x2 escreve em função, x1 escreve em função de x3 e x4, x2 de x3 e x4, tá? Então, com isso, a gente pode classificar os sistemas de acordo com as suas soluções. Então, considera um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas. Diremos que o sistema ele é impossível ou incompatível se ele não admite soluções, possível e determinado se ele admite infinitas soluções, possível e determinado se ele admite uma única solução. Então, ele é impossível quando o posto da matriz dos coeficientes é diferente do posto da matriz ampliada. Ele é possível e aqui tem um errinho, né? Possível e indeterminado se ele admite infinitas soluções, ou seja, se o posto, né, da matriz ampliada é menor que o número de incógnitas, e ele é possível e determinado se o posto da matriz ampliada é igual ao número de incógnitas, certo? Então, a gente tem essas três possibilidades: impossível, possível e indeterminado, possível e determinado. Aqui, quando admite uma única solução, a gente consegue dizer exatamente quem é a solução, e aqui a gente não consegue dizer exatamente quem é a solução, né? Pelo fato de existir infinitas. Então, a gente tem a seguinte observação: você considera um sistema, né, de equações lineares e equações incógnitas. A gente diz que é o que eu falei, né? Impossível se o posto é diferente, dessas matrizes é diferente. É possível e indeterminado se o posto é menor do que o número de incógnitas, e determinado se é igual ao número de incógnitas. Então, encerramos aqui a nossa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.